Olá, espero que vocês estejam bem. Bom, nós vamos aqui nesse vídeo tratar de direito do trabalho, novos direitos e novos sujeitos. Eh, Esse tema está em linha com o mestrado acadêmico em Direito da Universidade Federal de Ouro Preto e eu convido a vocês a conhecer a construção teórica em perspectiva trabalhista em torno de novos direitos e novos sujeitos. Então, aqui mais uma vez não se trata de um tema da dogmática do direito material do trabalho. Se trata de um tema relativamente novo que convida a uma reflexão no âmbito da pós-graduação, principalmente. Vamos começar pelos fundamentos dos novos direitos, uma teorização principalmente com base no direito civil, com base no direito privado, com base em estudos não necessariamente de direito do trabalho. Muito bem. Como é que nós podemos pensar em quando é que nós podemos pensar em novos direitos? Como é que nós podemos fundamentar a existência desses novos direitos? De onde eles surgem? Bom, a teoria apresenta o surgimento dos novos direitos a partir da transformação da realidade, e essa transformação da realidade impõe pensarmos sobre novos direitos. Esses novos direitos podem ser individuais, sociais, meta-individuais, etc. Nessa perspectiva, nós podemos dar novo conteúdo a um direito que nós aplicávamos de outra forma anteriormente, ou também podemos ter novos direitos partindo de carências específicas, necessidades específicas, novas realidades da vida, alteração na produção, e aqui chamo a atenção para novos modelos produtivos. Temos um vídeo especificamente sobre modelos produtivos aqui no canal e sua relevância para a construção da norma jurídica. E aqui está um exemplo é, na, na economia da tecnologia digital. Um novo modelo de produção impõe a percepção de novos direitos ou de uma nova visão sobre o direito do trabalho posto. Também temos imposição de novos direitos decorrentes de conquistas sociais e também da necessidade de reconhecimento de novos atores sociais ou novos sujeitos. Então, esses fundamentos nos levam a pensar sobre novos direitos e novos sujeitos. Vamos, então, em perspectiva trabalhista, vamos pensar em possibilidades de identificação de novos sujeitos da proteção. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos aqui no canal, de modo mais ampliado. E aqui eu quero apenas relembrar alguns pontos e propor algumas reflexões. Como é que nós podemos identificar novos sujeitos da proteção? O que eu, em outro vídeo, chamei de ampliação da esfera de proteção do direito do trabalho. E aqui estamos trazendo para a perspectiva dos novos sujeitos. Primeiro, por ampliação da ideia de vínculo empregatício previsto este vínculo na forma do artigo 3º da CLT. Nós sabemos que a CLT exige a confluência de 5 requisitos para a caracterização do vínculo empregatício seletista. Então, vai depender de como é que o intérprete percebe o conteúdo e aplica o artigo 3º para que o resultado seja mais sujeitos ou menos sujeitos. Proteção apenas ao empregado ou a outros sujeitos que poderão vir a ser reconhecidos como empregados. Na mesma linha, e aí uma especificidade, por ampliação do conceito de subordinação jurídica. Nós também temos aqui vários
vídeos sobre esse tema, né? Nós sabemos que a CLT estabelece como requisito do emprego a dependência, e sabemos que ao longo do tempo, ao longo da história, a doutrina evolui para exigir, como requisito do emprego, subordinação jurídica. A partir do final do século passado, nós temos novas interpretações do que seja essa subordinação jurídica, e aí nós temos subordinação objetiva, integrativa, potencial, subordinação estrutural, algorítmica, reticular. Então, nós temos vários conceitos, várias teorias em torno da subordinação, todas elas na perspectiva da proteção a novos sujeitos trabalhistas. Sugiro a pesquisa aqui mesmo no canal de vídeos em que eu apresento cada uma dessas teorias. Uma outra possibilidade importante é a ampliação de conceito de trabalhadores do artigo 7º caput da Constituição da República. Nós temos no caput do artigo 7º a regra que diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, e o rol de incisos do artigo 7º. Na Assembleia Nacional Constituinte houve uma discussão, um debate, sobre se não seria o caso de o caput do artigo estabelecer direitos dos empregados. Isso pode ser lido em notas dos debates na Assembleia Nacional, e essas notas estão disponíveis no site do Senado da República. Então, a Assembleia Nacional debateu e disse: não, são direitos dos trabalhadores, não vamos restringir aos empregados. E aí, tão logo promulgada a Constituição, os tribunais passam a interpretar a expressão trabalhadores como uma expressão sinônima ao termo empregados. O meu convite, então, é a leitura do artigo 7º como está escrito em seu caput. Todos os trabalhadores, e não só os empregados, têm os direitos constitucionais do artigo 7º. Eu sei que nós estamos muito distantes dessa leitura, mas fica aqui o convite para a identificação de novos sujeitos pela releitura do artigo 7º caput da Constituição da República. Também podemos ter novos sujeitos em decorrência de inovações tecnológicas, como eu já disse e repito. Temos vídeos aqui no canal em que eu trato do impacto da tecnologia, da globalização, do neoliberalismo na construção da norma trabalhista. Aqui a ideia é que esses fenômenos possam ensejar novos sujeitos da proteção. Novos sujeitos em decorrência da reforma trabalhista, e aqui a figura do trabalhador hipersuficiente, também a figura do trabalhador intermitente, são novos sujeitos, não necessariamente da mais ampla proteção trabalhista, mas são novos sujeitos do direito do trabalho. Em decorrência do reconhecimento de vulnerabilidades, e aí fica também o convite para que vocês vejam o vídeo específico sobre vulnerabilidade aqui no canal, e aí eu apresento os conceitos de vulnerabilidade, e uma ideia que se tem em desenvolvimento é no sentido de que o trabalhador não é empregado. Trabalhador não é empregado. Vulnerável possa ser destinatário de parcelas protetivas trabalhistas. Eu deixo sempre em aberto outras possibilidades, porque o tema é recente e está em construção, pelo menos no direito do trabalho. Seguindo.
possibilidade de identificação de novos direitos trabalhistas. Eu também já tratei desse assunto em outro vídeo aqui no canal, quando falamos sobre movimentos do direito do trabalho, ou momentos do direito do trabalho, ampliação, flexibilização, redução, precarização. Então, nós já tratamos desse assunto. Eu vou aqui, mais uma vez, na perspectiva dos novos direitos, repassar essas sugestões. Primeiro, o que deveria ser mais óbvio, deveria ser imediato, deveria ser, digamos que, obrigatório, efetividade do direito posto, ou seja, vamos cumprir o que a regra já nos fixa. Então, por efetividade do direito posto, ou seja, não precisa de criação de lei nova, vamos partir da lei dada, da lei presente, da lei em vigor, ou das regras, ou das normas vigentes. Dignidade da pessoa humana, nós temos visto que o capital dominante no sistema capitalista, obviamente, não estou discutindo isso, mas o capital atualmente tem exacerbado no uso do seu poder, no sentido da objetificação das pessoas, tratando trabalhadores como se eles fossem objeto, como se eles fossem ferramentas. Isso se percebe muito claramente na economia da tecnologia digital, no trabalho plataformizado. A pessoa do trabalhador é ignorada no contexto produtivo, importando o seu resultado. Não há condições mínimas de trabalho, não há reconhecimento de direitos trabalhistas, não há respeito quando eles sofrem acidentes, quando são furtados, roubados. Eles sequer têm um local em que possam se dirigir para um descanso mínimo ou para a satisfação de suas necessidades fisiológicas durante a jornada, ou seja, o trabalho plataformizado na economia da tecnologia digital nega a dignidade da pessoa humana, e se nós afirmarmos essa dignidade, nós podemos construir novos direitos. Também, já me referi a isso em outros vídeos, nós temos que enxergar no artigo 7º, incisos 13 e 16 da Constituição, limite de jornada, limite de duração do trabalho e não mera referência para pagamento ordinário. O direito brasileiro tem que reconhecer que nada pode haver após a 8ª hora de trabalho, a não ser descanso. E a não ser extraordinariamente situação de força maior, caso fortuito, elastecimento. O que temos no Brasil é nós temos 3 referências. 8 horas para pagamento ordinário, 10 horas como um pseudo-limite de horas extras e 12 horas no sistema 12/36. Tudo isso está errado. O que nós temos é um limite de 8 horas. O que está além disso está contra a Constituição da República, mas infelizmente no Brasil a exceção que é a regra. Também podemos construir novos direitos a partir da consagração e efetivação da regra do artigo 7º, inciso 4, que prevê um salário mínimo capaz de fazer face às necessidades básicas do trabalhador, com habitação, alimentação, higiene, moradia, lazer, previdência social, etc. Nós não temos, infelizmente, isso. Para mim, o próximo ponto, teríamos a transformação benéfica do direito do trabalho, com novos direitos, a partir da efetivação
da regra do inciso 1 do artigo 7º, que diz que todos os trabalhadores devem ter o seu emprego protegido contra dispensa arbitrária ou sem justa causa. Ou seja, nos contratos por tempo indeterminado, deveríamos ter como regra a impossibilidade da dispensa imotivada. Só que esse inciso não foi e não será regulamentado porque não interessa ao capital, porque, como eu já disse em outros tantos vídeos aqui no canal, não vou aqui me deter o tanto que o tema merece, porque ele já está analisado em vários outros vídeos. Mas o dia que nós tivermos a correta integração, aplicação infraconstitucional do inciso 1 do artigo 7º, preferencialmente nos termos da Convenção 158 da OIT, nós teremos um novo direito do trabalho, com novos direitos trabalhistas. Porque descumprir a regra, que é hoje muito simples para o patrão, ensejará processo judicial sem perda do emprego. E aí, sim, poderá haver, de fato, justiça do trabalho nesse país, direito do trabalho nesse país. Por enquanto, nós temos um arremedo. Nós temos um direito do capital que se apresenta como se fosse direito do trabalho. Sugiro a vocês também leituras de artigos de minha autoria, publicados em revistas científicas sobre esse tema. E permitam-me mais uma vez sugerir a leitura desse assunto no meu curso de Direito do Trabalho, publicado pela editora RTM. Você compra o curso de Direito do Trabalho nas melhores livrarias, no site da Amazon e também no site da editora RTM de Belo Horizonte. Também é possível a construção de novos direitos pela efetividade de todos os incisos do artigo 7º. Por exemplo, direito à proteção do trabalho contra a automação, adicional de penosidade. Então, nós temos um caminho grande aí a percorrer na regra posta, dando a ela a efetividade que um direito constitucional exige e merece. Também no plano dos direitos sociais coletivos trabalhistas, dos artigos 8º e 9º, temas que eu abordo nas minhas aulas, aqui também gravadas, sobre direito coletivo do trabalho, dei uma olhada também nesse material. Por fim, nova interpretação possível acerca da Lei da Reforma Trabalhista, Lei 13.467, tudo na forma da proteção ao trabalhador, permitindo a construção de novos direitos protetivos e não de novos direitos restritivos. Também é possível novos direitos pela criação do direito novo, é claro, mas eu não gosto muito de trabalhar isso porque passa pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, desde que o Brasil é uma república, ele reúne interesses do capital. Não há exceções históricas dignas de nota. Quem cria o direito do trabalho pela regra posta, ou pela regra a se fazer? Quem faz isso é o Congresso Nacional. Felizmente, né? Porque se nós tivéssemos um sistema de direito trabalhista por estados, seria pior ainda. Então, já que é ruim, deixa que um só seja ruim. Então, o que nós temos? Congresso Nacional. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras. Quem são essas pessoas? Sempre são prepostos do capital majoritariamente. Nós temos ali uma margem de erro de 30% de representantes dos trabalhadores
e temos normalmente 70% de representantes do capital. Afinal de contas, gente, no sistema capitalista, quem tem dinheiro tem poder. Quem tem dinheiro tem deputado, tem senador, tem partido político, tem campanha eleitoral exitosa. E aí eles fazem a regra. Então eu não gosto, na minha atuação acadêmica, de promover pesquisas que resultam na necessidade de novas leis. Eu prefiro o tema anterior, efetivação do direito posto. Mas aqui, apenas para sinalizar que nós temos essa possibilidade. Quem sabe, para minha surpresa, em 2026 nós não tenhamos uma Câmara dos Deputados composta majoritariamente por trabalhadores e seus representantes. Sonhar não custa, né? Bom, o que nós podemos ter de direito novo? A partir do artigo 6º, que trata da proteção ao trabalho, direito ao posto de trabalho, novas leis que possam tratar do novo modelo produtivo da economia da tecnologia digital, novas leis da reforma, né? Há uma proposta de um novo Código do Trabalho que viria a substituir totalmente a CLT. Esse Código do Trabalho tramita no Senado da República. Quem tiver interesse, é uma pesquisa muito interessante. Esse Código do Trabalho foi proposto por diversas associações de magistrados, Ministério Público, Ministério do Trabalho, centrais sindicais. E esse novo Código do Trabalho resolveria o nosso problema normativo. Só que, repito, nesse Congresso atual, é melhor não colocar para votar. Quem sabe no futuro. Vamos lá. Também já disse que nós podemos ter novos direitos e novos sujeitos em decorrência do conceito trabalhista de vulnerabilidade. Mais uma vez, deem uma olhada aqui no canal, um vídeo específico sobre vulnerabilidade. Especificamente aqui, o que eu proponho? Em situação de trabalho sem emprego e sem fraude, ou seja, trata-se de um trabalhador que não é empregado. Não é que ele é empregado e o patrão não reconheceu o vínculo. Não é isso. Trabalhador não empregado, porque não preenche qualquer dos requisitos do emprego, do artigo 3º da CLT, mas vulnerável. E aí nós poderemos construir, seja pela via da interpretação, seja pela via da construção do direito novo, da regra nova, prefiro pela interpretação, nós podemos construir novos direitos e podemos pensar em novos sujeitos da proteção ao trabalhador não empregado vulnerável. Dê uma olhada no vídeo aqui no canal. Seguindo. Outra possibilidade de identificação de novos direitos, novos sujeitos, é pela releitura de conceitos, institutos e práticas trabalhistas. Na minha pesquisa acadêmica no mestrado, em que sou professor na Universidade Federal de Ouro Preto, eu tenho preferido esse caminho. Como eu já adiantei, nós temos regras postas, institutos trabalhistas conhecidos, conceitos doutrinários estáveis, práticas de longa data, mas é sempre possível propor uma nova ideia, uma nova leitura, uma nova abordagem sobre o que já está consolidado. E esse é o meu convite, aqui repassando o que também já disse em outros momentos, nesse sentido. Vamos começar pela releitura de conceitos. Já disse hoje aqui mesmo
que a CLT, no seu artigo 3º, estabelece o requisito dependência como necessário ao reconhecimento do vínculo empregatício. Então, a CLT nos abre uma possibilidade muito ampla para a definição do que seja dependência. Pode ser subordinação, para-subordinação. Se for subordinação, a gente tem, como eu disse, dezenas de teorias do que seja subordinação jurídica para efeito de reconhecimento do vínculo. Então, se eu abro o conceito de dependência, eu abro espaço para novos sujeitos da proteção trabalhista. Essa é uma análise que tem sido exitosa na doutrina brasileira e nas pesquisas no âmbito da pós-graduação. Também uma releitura trabalhista do que seja vulnerabilidade, já tratei aqui. Na mesma linha onerosidade, temos um vídeo aqui no canal específico sobre releitura acerca da onerosidade, em razão de sua centralidade no exercício do poder nos dias de hoje. Eu tenho dito que tem havido um deslocamento do centro do poder empregatício. Historicamente, nós percebemos o centro do poder, o centro de ordens, na subordinação jurídica, nas ordens patronais quanto ao modo da prestação laborativa. E aqui o convite é para que nós pensemos no centro do poder deslocado para a onerosidade. Então, hoje eu não preciso ter chefias, não preciso ter encarregados, não preciso ter controle de horário, não preciso sequer que o trabalhador esteja num ambiente de prestação laborativa específico. Basta que eu ordene a prestação laborativa por meio da onerosidade, com metas a cumprir, com premiação a destacar, com trabalho por produção. Tudo isso eu discuto, gente, em alguns vídeos aqui no canal. Aqui eu só estou repassando essa estrutura para vocês, ou estruturando esse pensamento de novos direitos e novos sujeitos. Mas a essência, o fundamento, a discussão mais abrangente, ela está para todos esses temas aqui apresentados em diversos vídeos aqui no canal. Convido vocês a estudarem esses vídeos. Deixe lá o seu joinha desde já, porque depois você esquece. Peço também que indique esse vídeo para os seus colegas. Outros conceitos que devem ser revistos: igualdade, isonomia ou não discriminação, por exemplo, no plano da remuneração. Não faltam regras, né, gente, para que nós tenhamos igualdade remuneratória. O que falta é uma nova leitura em torno dessa regra e sua efetivação no sentido da mais ampla concretização de direitos. Nós não podemos ter regras constitucionais como promessas não cumpridas. Então, nós temos que efetivar igualdade, isonomia, não discriminação em todos os seus potenciais, em todo o seu potencial, em todos os seus momentos. E aqui o destaque, apenas exemplificativamente, para o plano da remuneração. Mais uma vez, reler os conceitos da reforma trabalhista. O Supremo Tribunal Federal tem feito isso, nem sempre da maneira que nós, trabalhadores, esperávamos, mas, ou melhor, nós até esperávamos, nem sempre da maneira que nós, trabalhadores, pretendíamos. Mas é sempre possível ler e reler os conceitos novos da reforma trabalhista com o intuito de proteger o trabalhador e não com o intuito de afastar direitos antes consagrados. Sigamos. Releitura de institutos jurídicos. Mais uma vez, a relação de emprego, já disse aqui nesse vídeo e em outros como é que a gente faz isso. Por uma nova análise em torno dos requisitos do emprego. Eu já também citei anteriormente uma dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal de Ouro Preto, em que se propõe
que a confluência de 4 requisitos são suficientes, não se exigindo subordinação como requisito do emprego. Uma tese ambiciosa e correta, ao meu ver, da professora Laisa Marcaccini. Você encontra no repositório de teses da UFOP. Ou então, se vocês quiserem, eu acho que é um caminho mais simples, releitura dos 5 requisitos mesmo, né, para os fins da mais ampla proteção. A equiparação salarial, temos um vídeo aqui no canal, também não vou aqui me ater ao tema, mas que a equiparação salarial resulte em verdadeira igualdade remuneratória e não no arremedo que nós temos hoje. Trabalho intermitente, e aí eu proponho conceito, e que nós possamos reler esse instituto a partir de um novo conceito. A terceirização, eu proponho o seu enfrentamento pela via do direito sindical, pela via do direito coletivo, pela via da agregação sindical, que o sindicato dos trabalhadores do tomador dos serviços represente também os terceirizados. Eu acho que isso resolve bem a situação, inclusive sem necessidade de alteração legal. Releitura do Instituto da Garantia de Emprego do Dirigente Sindical, que está cada vez mais restrita a essa garantia. Releitura do Instituto de Liberdade Sindical, que no Brasil não existe de fato. O Brasil não é signatário de todas as convenções da OIT que preconizam, exigem liberdade sindical. Releitura também das formas de agregação do trabalhador ao sindicato pela via da pluralidade sindical e ou pela reinterpretação da agregação sindical do terceirizado. E, mais uma vez, relendo institutos fixados pela reforma trabalhista. Gente, como eu disse, eu não vou me ater a esses pontos aqui todos, porque nessa aula de hoje, tratando de novos direitos, novos sujeitos, eu só estou dando um panorama das amplíssimas possibilidades. Cada instituto desse, cada conceito desse tem um vídeo próprio aqui no canal. Cada instituto desse, cada conceito desse está lá tratado no meu curso de Direito do Trabalho. Cada tema aqui trazido está amplamente publicado nos meus artigos científicos. Essa aula é para que a gente possa organizar essas ideias dentro de novos direitos e novos sujeitos, não para esgotar a compreensão. Para isso, vocês têm outras fontes que eu indico aqui. Para terminar a releitura de práticas trabalhistas, também trato disso em outros temas, eu proponho a aplicação imediata do inciso 1 do artigo 7º, já aqui referenciado hoje, no sentido de que direitos fundamentais podem ser aplicados imediatamente, portanto, sem a mediação da regra infraconstitucional, que não veio e provavelmente não virá tão cedo. Então, eu proponho a proibição de dispensas sem justa causa no país, ou, se quiserem, de dispensa sem fundamentação, pela aplicação imediata do inciso 1 do artigo 7º, por se tratar de direito fundamental, que tem aplicação imediata independentemente do vazio normativo infraconstitucional. Eu também proponho que não se permita a dispensa por justa causa, sem dar ao trabalhador direito ao contraditório, ampla defesa, presunção de inocência no curso do contrato. O que acontece hoje? A dispensa por justa causa é aplicada, destrói a carreira, a imagem, a honra, a boa fama, o nome do trabalhador, sem espaço mínimo de defesa, sem contraditório, sem presunção de inocência. Tudo isso é garantido ao patrão lá no processo judicial em que vá o trabalhador buscar a reversão dessa justa causa. Então, o que eu proponho é que nas dispensas por justa causa,
No curso do contrato, portanto, antes da concretização da dispensa, o empregador tem a obrigação de observar contraditório, ampla defesa, presunção de inocência. Também isso pode se dar sem lei nova. Basta que nós façamos a aplicação da regra posta de matriz constitucional. Também proponho em item próprio, em capítulo próprio do meu curso, em aulas aqui no canal, releituras sobre garantias provisórias de emprego, porque elas vêm sendo reduzidas pelo intérprete, pelos tribunais, e a proposta é de inclusão de direitos, de ampliação de direitos e não de restrição. São apenas alguns exemplos, eu deixo aí abertas outras possibilidades para que vocês possam pensar. Então, em síntese, era isso que eu tinha para tratar com vocês hoje sobre novos direitos e novos sujeitos. Brevemente, remetendo vocês à leitura do curso de Direito do Trabalho, em que todos esses temas são exaustivamente fundamentados. Se você preferir, pode vê-los aqui também em diversos vídeos no canal. De novo, agradeço a sua participação, sua atenção. Dê aí o like e indique para os seus colegas. Um abraço.